Bom Boa dia. noite. Que é isso? Não sou eu que começo? Perdão. Eu sou o apresentador Humberto Araújo e esse é o jornal de momentos importantes da história. Junto com meu colega Naldimar. Bom dia. A nossa proposta é a de dar as notícias sobre o franquismo de uma maneira bem humorada e descontraída. Já que eu, que sou o líder da equipe e não comecei falando primeiro, vou ter aqui a responsabilidade de chamar a vinheta. Humberto Araújo, brincante frentista profissional e mestrado em acupuntura. Naldimar de Freitas Silva, técnico de refrigeração e PhD em fracasso. Está no ar o jornal de momentos importantes da história. Franquismo. O que é franquismo? É uma ditadura espanhola. A nossa repórter, Emily Saboia, pode nos dar as informações. Bom dia, Emily. Bom dia, eu sou a repórter Emily Saboia e vim falar hoje um pouco sobre franquismo. Bom, denomina-se franquismo o tipo de política que se desenvolveu na Espanha sob liderança do general fascista Francisco Franco. Franquismo, assim como o salazarismo em Portugal, foi uma modalidade de fascismo praticada na Espanha que faz referência ao general Francisco Franco, que esteve no poder desse país de 1939 a 1975, quando o mesmo morreu. O franquismo é um termo usado para definir tanto o modo de fazer política quanto o culto da personalidade de Francisco. A principal característica do franquismo é a sua inclinação ao conservadorismo nacional, baseado no nacionalismo da unidade nacional espanhola. Esse regime ditatorial mantinha a divisão dos poderes legislativo, executivo e judiciário, apenas como uma total aparência. Obrigado, Emily, pela sua participação. Agora, com o nosso repórter Felipe de Lima, está localizado lá na Espanha, vai puxar sua pauta. Bom dia, Felipe, consegue nos ouvir? Consigo sim. Sim, Felipe. Conseguimos te ouvir, mas não conseguimos te ver. Sério? Deve ser a conexão aqui da Espanha. Não tem como arrumar, não? Enquanto isso, a nossa produção vai colocando imagens aí, enquanto o Felipe não está pronto. Tu acha mesmo que ele tá na Espanha? É com você, Felipe! O franquismo foi um regime político ditatorial que vigorou na Espanha entre os anos de 1939 e 1976. As causas da Guerra Civil Espanhola foram a chegada dos comunistas ao poder na Espanha, influenciados pela União Soviética. Crise econômica e política que ameaçava a ordem social. Fortalecimento do movimento nacionalista, liderado pelo general Franco, com o apoio dos nazifascistas. Bom, agora é para nossa repórter Eduarda Monteiro entrar, né? Mas eu acho que a gente teve um problema com a imagem dela e ela não poderá aparecer nesse Quem momento. disse que ela... Eu não vou poder aparecer. Bom dia, eu sou Eduarda Monteiro e eu vou falar sobre os principais responsáveis pelo franquismo. O franquismo foi um regime político autoritário que governou a Espanha de 1939 a 1975, durante o qual o general Francisco Franco exerceu o poder absoluto. Embora Franco tenha sido o líder supremo do regime, ele contou com o apoio de vários setores da sociedade espanhola, incluindo militares, membros da Igreja Católica e da classe empresarial. Alguns dos principais líderes do regime franquista foram José Antônio Primo de Rivera, fundador do Partido Fascista Falange Espanhola, e João Carlos I, que se tornou rei da Espanha após a morte de Franco e liderou a transição para a democracia no país. No entanto, o regime franquista também contou com a colaboração de muitos outros indivíduos e grupos que apoiaram a ditadura e se beneficiaram dela.
Precisava disso. Precisava. Agora vamos passar a palavra para Nicole, a nossa repórter estagiária, né, que vai falar dos maiores nomes desse regime tão cruel e totalitário. Bom dia, Nicole. Bom dia, Humberto! Eu fico tão ansiosa com tanta crueldade. Eu quero dizer que é o meu primeiro dia aqui na emissora, tô muito assustada, mas eu vou abordar esse tema com muita seriedade. Ok, pode começar. Alguns dos nomes mais proeminentes do franquismo, que inclui, em primeiro lugar, Francisco Franco, líder supremo do regime franquista que governou a Espanha com mão de ferro por quase 4 décadas. Também temos, em segundo lugar, José Antônio Primo de Rivera, fundador do partido Falange Espanhola, uma organização fascista que se tornou um dos pilares do regime franquista. Em terceiro lugar, Ramon Serrano Sunes, cunhado de Franco e ministro do interior durante a Guerra Civil Espanhola. Foi uma figura-chave na consolidação do poder regime franquista. Em quarto lugar, Carlos Arias Navarro, um dos principais ministros do governo franquista e posteriormente primeiro-ministro da Espanha após a morte de Franco. Em quinto lugar, podemos incluir Luís Carrero Blanco, um almirante da Marinha Espanhola e primeiro-ministro do governo franquista, que foi assassinado pela organização separatista Básica ETA em 1973. Às vezes eu fico me imaginando como tem sido a morte desse cara. Em sexto lugar, Biás Pinar, líder da organização ultradireitista Frente Nacional e uma das figuras mais controversas do franquismo. João Carlos I, o rei da Espanha que sucedeu Franco após a sua morte e liderou a transição para a democracia. Embora todos esses líderes tenham desempenhado papéis importantes no regime franquista, é sempre bom e importante lembrar que muitas outras pessoas apoiaram e se beneficiaram da ditadura franquista. Passo a palavra para você, Naldimar. Ainda bem que o nome do cara era Franco, né? Mas imagina o regime Francisca. Não é não, Guilherme? Bom, agora eu vou falar sobre como esse regime aconteceu, né? Vamos ver esse Francisco Frango emergindo, né? Ah, Guilherme não riu, otário. Otário. Ai. Teve início na Espanha em 1939, após a vitória dos militares apoiados pela extrema-direita na Guerra Civil. Após a crise de 1929, a Espanha passou a viver um agitado cenário político, né? Pela atração de setores de esquerda e direita. No ano de 1931, o governo republicano foi instalado com o objetivo de melhoria, né, para a sociedade daquela época. A gente sabe que isso não aconteceu, né? Nesse contexto, conservadores e socialistas alternavam-se no poder, né, demonstrando a ausência de um grupo político homogêneo. E agora, nosso especialista em mapas, Guilherme de Oliveira, vai nos mostrar onde tudo isso aconteceu. Bom dia, Guilherme, pode nos ouvir? Bom dia, Guilherme, pode nos ouvir? Bom dia, Naldimar. Sim, eu sou o repórter dos mapas e... Bom, acho que tivemos um problema. Sim. Sim, eu posso ouvi-los perfeitamente. Eu acho que a gente... Vocês querem falar alguma coisa ou... Não. Seu tempo, de verdade. Se cuida aí, cara. Certo. O franquismo originou-se e aconteceu na Espanha. Essa que também sofreu com a Guerra Civil Espanhola. Portanto, alguns conflitos aconteceram na Espanha. Esses sendo a Península Espanhola, que se situa na parte ocidental da Europa, as Ilhas Canárias, que são um arquipélago localizado no Oceano Atlântico, as Ilhas Baleares, que se fixam no oeste do Mediterrâneo Ocidental, a Guiné Espanhola, que se fixa no Golfo da Guiné, e Guernica, que foi uma cidade que foi bombardeada por um ataque alemão e que inspirou Picasso a pintar o quadro Guernica. Enfim, é com você, Naldimar.
Muito obrigado, Guilherme, pela sua participação. Agora sou eu. Agora minha parte. Chegada de Francisco Franco ao governo espanhol promoveu a expansão do totalitarismo para outros países além da Alemanha, União Soviética e Itália. A ideologia nazifascista motivou conflitos que resultaram na Guerra Civil Espanhola e em outros países fora da Europa, como o Brasil. Essa Guerra Civil Espanhola foi um prenúncio da Segunda Guerra Mundial, pois alemães e italianos puderam mostrar ao mundo seus armamentos pesados. Quando a Guerra Civil Espanhola começou, Pablo Picasso já era um artista reconhecido. Picasso morava em Paris. E ao receber a notícia de que a cidade espanhola foi destruída, quis fazer um quadro representando o horror e a brutalidade que a guerra estava provocando. Um quadro feito em 1937 não só eternizou o nome da cidade espanhola, Guernica, como também foi uma das críticas mais árduas a toda a brutalidade que aconteceu na guerra, naquele período. Guernica se tornou a obra mais conhecida de Pablo Picasso. Pô, cara, tu fica rindo de Picasso aí, cara. Deixa de ser infantil, tô dando minha pauta aqui, cara. Passei 2 meses escrevendo isso daqui, velho. Poxa, cara, negócio mó sério, mano. Vale apontar alguns números de franquismo. Foram 300 mil pessoas em cárcere privado, 150 mil fuzilados e mais de 30 mil pessoas desaparecidas. Toda a censura na época afetou a Espanha até os dias de hoje, pra você ver como a coisa foi séria. Falar de franquismo na Espanha hoje é crime. Então, pessoal, essas foram as notícias. Muito obrigado pela presença de todos. Voltaremos em breve com mais pautas sobre momentos da história importantes. Bom dia a todos. Até a próxima. Bom dia.